Então, gente, porque o amor que eu sinto em Deus, nosso Senhor, eu, o amor que eu tenho nele, eu tenho na minha casa, eu tenho na igreja católica, na igreja evangélica, na minha Umbanda, tá entendendo? Eu acho que isso daí não reflete nada. Não reflete nada. Eu acho que todo mundo é todo mundo e pronto, acabou. Onde haverá mais que um falando de mim, estarei no meio deles. Então eu jamais eu vou no culto, vou numa igreja, esperando ser uma pastora. Tá entendendo? Eu vou lá assistir culto e eu vou. Se eu tivesse feito a promessa de ir na católica, se alguém me convidar aí para mim numa igreja católica, eu vou na igreja católica, levo meu celular e gravo eu entrando na igreja católica, tá? Porque eu vou, se me convidarem. Só que, vamos supor, se alguém colocar aí no comentário, vem na minha igreja, e se for muito longe, eu desço na de Três Pontes também, que é uma igreja católica, porque não dá para mim ir para longe. Tá entendendo o que eu quero dizer? E eu peço que reagrupe, curte, comenta, compartilhe e assiste o vídeo até o final para entender o vídeo. E o vídeo da Kawaiiana só termina quando acaba o vídeo. Tá entendendo? Acaba os vídeos. E eu penso assim comigo, gente. E assim eu criei meus filhos e assim eu sempre fui. Tanto que, como é que é? Eu comprava presente para os meus filhos, eu já falava para eles: se você fizer arte e não for bem na escola, eu tomo de você. E você vai ficar de castigo. Aí, esses dias atrás, o meu neto ganhou um relógio, tudo maquinado, que eu não entendo. Tem celular, tem não sei o que, tem um monte de coisa naquele celular. Ganhou do tio dele. Que o tio dele ama ele de paixão. Só que o tio dele foi criado por mim. Os dois foi criado por mim. Tá entendendo? E daí que ele falou isso pro menino. Aí o avô dele não gostou. Falou, ai, você dá as coisas pra ele, fala uma coisa dessa pra ele. Ele pegou e falou pro pai dele assim, ó, quando a minha mãe dava as coisas pra mim, ela falava isso. E ela fazia isso, pai. Ela fazia isso. Quantas vezes eu fiquei sem jogar aquele coisa lá, como é que chama? Videogame? Porque ela me dava o vídeo, me dava as coisas e falava: você vai bem na escola, tomava tarefa, eu tomava tarefa deles, trabalhava fora, oito cachorros, roupa, tudo, ainda tomava tarefa dele. Enquanto eu não terminava a tarefa, não lia para mim o que tinha que ler na escola, eu não liberava. Ele tinha, era dele, mas se não fosse bem na escola, não ganhava. A minha filha ficou 4 meses sem televisão, por causa de ser teimosa. Ela ficou de castigo, ela errou, ficou de castigo. Depois ela errou de novo, ficou de castigo de novo. E foi ficando de castigo até ela consertar. Foi 4 meses sem televisão. Tá entendendo, gente? Então eu acho assim que bater, tem hora que a gente precisa dar ali uns tapas no meio da fuça, né? Mas tem gente que não bate. E eu, naquela época lá, era difícil. Uma mãe com o marido, mas o marido não educava, o marido não tratava, o marido não queria saber. Então, já pensou se eu largasse também? Não, eu tinha que criar meus filhos, educar meus filhos para o mundo. Porque eu dizia para eles, melhor eu dar uma tabuada, daquelas tabuinhas Hoje em dia é caixa de plástico, antigamente tinha que pregar a caixa de chuchu. Então tinha umas tabuinhas bem fininhas, inclusive aqui tem umas tabuinhas bem fininhas. Batia na bunda do meu filho, batia na bunda da minha filha, e eu falava, eu prefiro eu bater em você dentro da minha casa do que amanhã você levar tapa na cara dos outros e ainda ser chamado de filha da puta. Porque que eu que vou levar o nome de puta. Ainda dizia desse jeito para eles. Meu filho é amado, é querido por todo mundo. Minha filha também é. Por quê? Por causa disso. Educação.